Para quem assiste o programa desde o primeiro episódio, lá em 2018, já acompanhou uma vez, Karina já esteve aqui, já faz um tempão, né? Aí agora retomamos para a gente falar um pouquinho sobre essa questão da qualidade de vida e da alimentação. Então eu queria começar com você, seja bem-vindo ao programa, falando justamente sobre isso. Afinal, dá para comer coisas gostosas efetivamente sem ficar com essa ideia de que para ter uma alimentação saudável tem que ser tudo muito ruim? Dá, com certeza, Ari. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada, Roberto. Estou muito feliz de estar aqui de novo. As pessoas elas têm uma imagem da alimentação saudável que não é a imagem que eu vejo. É muito interessante isso. O quanto eu acho que estereotipado de que comida saudável ela é ruim. E na verdade ela não é ruim, ela pode ser muito temperada, ela pode ter um sabor muito gostoso. E existe a questão do equilíbrio, né, Ari? Eu acho que tudo é questão de equilíbrio na vida. Quando uma pessoa ela busca um nutricionista, muitas pessoas pensam que o nutricionista é aquela pessoa que vai cortar tudo, vai falar, não, você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Por isso que as pessoas nem vão, né? Não, na verdade o pessoal acaba resistindo, já fala, você precisa ir no nutricionista para ver uma alimentação melhor, a pessoa já foge. Foge do nutricionista. E na verdade a gente tenta equilibrar a alimentação dele, né? E o equilibrar não significa que ele não possa comer uma pizza, que ele não possa comer algo que ele goste muito, não. Só que tem uma questão de equilíbrio e aquilo que ele tem como objetivo. Se ele tem como objetivo, eu quero muito emagrecer, ok, a gente vai tentar conduzir isso de uma forma que não seja sofrida, que ele tem lá, num final de semana ele come uma coisa diferente, um dia de semana ele quer comer algo que realmente seja muito saboroso para ele, só que ele aprender a colocar a comida saudável naquele meio, né? Então, quando a gente aprende a fazer esse equilíbrio, tudo flui e os resultados aparecem. E essa visão deturpada, né, de que comida saudável é ruim. Nossa, as minhas comidas, elas são muito boas, Ari. É que em geral, quando a gente fala, até quem segue, né, a Karina, eu sou um deles, né, que segue a Karina Simas, né, no Instagram, tal, quer dizer, tem lá o perfil, você mostra várias coisas, sim, realmente coisas muito bacanas, né, que só de olhar você fala, nossa, deve estar uma delícia. Sim. É porque em geral a gente fica, e aí talvez até culturalmente, né, já vem da educação, que fica a mãe forçando a criança a comer legumes, a criança, sim, comer alface, né, comer verduras, e de repente assim, qual é o preparo que essa mãe colocava? E eu vejo lá, não querendo acusar a minha mãe, mas assim, os temperos de legumes e saladas fizeram com que eu fugisse sempre desse tipo de alimentação, não que seja exclusivamente culpa dela, mas dá para fazer esse tipo de preparo, tal, e aí é importante. Aí eu trago uma outra questão que eu acho que essa introdução é porque a gente ainda vai andar um passo além, que a gente não vai falar só de alimentação saudável, mas a gente também vai falar de alguns tipos de alimento que dá para cortar e viver de uma forma muito mais saudável, ter uma qualidade muito melhor. Sim. E aí eu trago o Roberto. Roberto, dá para uma pessoa em sã consciência viver sem comer carne, sem comer determinados alimentos? Porque os caras que são fãs de churrascaria que estão assistindo o programa agora devem falar, vou virar de canal, porque esses caras vão vir com esse discurso meio indiano, uma coisa meio oriental. E aí? Olha, é um prazer estar aqui novamente, né, e aqui com a Karina, que eu admiro tanto. E se eu for te falar, né, eu sou médico e psicólogo na área da saúde, sou um profissional da saúde e trabalho muito mais com doença, porque as pessoas buscam os médicos, psicólogos, quando já tem um problema. Nutricionista é uma profissão que eu digo que, assim, junto com o educador físico, são as profissões de prevenção realmente, que se a gente começar a atuar com eles de uma maneira saudável, a gente pode prevenir as doenças e promover saúde. Agora, essa questão da alimentação saudável, ser ou não gostosa, é um mito realmente, né? A alimentação saudável é muito gostosa, o preparo é que é tudo, né? Você pode ter uma alimentação que não é saudável e ser ruim também, porque não é somente o gosto, é questão, como a Karina falou, dos temperos, né, de como você prepara, também do visual, do cheiro, tudo isso junto, né? E quando você fala em ir além para um outro estilo de alimentação, o vegetarianismo, o veganismo, eu não vejo como uma restrição, eu vejo como uma escolha. O que é ser vegetariano, vegano, é muito mais do que alimentação, é um estilo de vida. É um estilo de vida que é uma opção que muita gente hoje vem escolhendo, né, Karina? Sim. Você vai falar sobre isso e é saudável, não é saudável, é mais saudável? Como é que é isso? É gostoso? Quais são os mitos, os tabus? Ninguém melhor do que a Karina para falar sobre isso. Então é um prazer contar aqui com você. E o Roberto também, né? Quantos anos você não come carne? Eu sou vegetariano há 35 anos aproximadamente. Estou vivo.
assim, não falta proteína, né? Por causa de fake news, trazer algumas pessoas ou vegetarianas ou veganas e que estão sobrevivendo há tanto tempo, tem algum tipo de confiança nessa informação. Eu acho que eu sou vegetariana há uns 10 anos. Tô viva, tá tudo bem, tô ótima, tá tudo incrível. A grande questão que assim, claro, sair da zona de conforto, quer dizer, eu tenho um tipo de alimentação que já é toda errada, tal, e aí você vai para um profissional que vai, de certa forma, te orientar, por isso que a gente fala muito de reeducação alimentar e não, né, de uma dieta, né, porque quando fala dieta já dá a impressão que, olha, vou ter que cortar tudo. É a questão cultural também, não é? Porque que entra um pouco essa coisa da zona de conforto de pensar assim, mas poxa, eu vou parar de comer carne, aí de novo entra aquela coisa da proteína que a gente tá falando nos bastidores, quer dizer, mas aí eu vou ficar sem proteína, eu vou morrer, né? Que é o que a gente fala. E, na verdade, é muito mais mito da pessoa para ela poder resistir, né? Das resistências naturais do que qualquer outra coisa, né? Existe todo um padrão de educação que nós recebemos. Cada um foi educado de uma forma, existe uma questão cultural. E as carnes, elas são muito fortes no mundo, né? Não dá para falar que é só no Brasil. Só que isso está mudando muito nos últimos tempos, né? Então, tem documentários que estão começando a serem veiculados, tem muitas informações sendo propagadas sobre alimentação hoje sem nada de origem animal, ou que comam ovos e leite e derivados, que é o caso de um ovo lacto vegetariano. Quem não come nada de origem animal são as pessoas que a gente chama de vegetariano estrito, ou aquele que é o vegano, que ele defende as causas animais, além dele não comer, né? Então, ele não come nada de origem animal, ele defende as causas animais, ele não usa nada que foi testado em animais. Então existem tipos diferentes, né, que nós chamamos classificações, e é um estilo de vida, como o Rô falou, né? Então existe eu acho que essa questão cultural, mas isso está sendo muito quebrado, porque a própria indústria de alimentos hoje, nossa, tem muito produto novo, e hoje o nome vegano, ele se tornou um marketing, inclusive. Isso me preocupa um pouquinho, porque às vezes as pessoas, elas olham um produto e elas acham que, não, mas se é vegano é bom. Peraí, vamos olhar o que tem dentro desse produto, porque tem muitos produtos que não são legais. Sim. Só que essa questão das proteínas, ela é muito mito, né? Então existem muitas pesquisas ali, muitas mostrando que é possível sim ter saúde, não consumindo nada de origem animal, inclusive as pessoas são veganas ou vegetarianas estritas, que você consegue desde que você tenha consciência de quem são os alimentos que são fontes de proteína, e eles estarão distribuídos ao longo do dia. Quando nós pegamos um prato típico do brasileiro, que é um arroz com feijão, se eu colocar uns legumes, umas saladas, isso é um prato completo para muita gente. Só que a gente tem essa cultura de que não, tem que ter ali. Mistura, né? Lá em casa era assim, não tem mistura, ninguém vai almoçar, né? Como assim? Que absurdo, né? Sim. Esse prato, para muita gente, é um prato extremamente saudável. E existe essa cultura de, agora, ainda mais, tem se falado muito sobre isso, de comer mais proteína. Tudo nas embalagens está escrito tem tanto de proteína. Parece que o mundo e o nosso corpo vive de proteína só. Não é assim, tem que existir um equilíbrio entre todos os nutrientes. Então, é uma coisa que é muito possível. É muito possível. Existe, aí eu acho que tem uma cereja do bolo, que se você quer parar de comer carnes, tem que ter um porquê. Acho que tudo na nossa vida é assim. Quando você fala desses motivos, também tem essa questão da credibilidade das informações, porque, vamos combinar, se todo mundo soubesse que cigarro faz mal, ninguém fumaria, mas aí tem milhões de pessoas que fumam. Sim. A carne é um pouquinho esse cigarro, vamos dizer assim, da alimentação? Tem toda uma indústria por trás, né? A gente não tem como deixar, eu acho que esse fato isolado, né, Rô? Existe uma indústria muito poderosa no Brasil, que é a indústria de alimentos de origem animal. Existe um impacto ambiental quando nós comemos carnes? Existe. Existe um impacto considerável, existe sim uma falta de, eu acho que, informação que é veiculada pelos meios que são os de redes sociais, da TV. Existe aí uma informação, existe informação da FAO, que é a Food and Agriculture Organization, que é a Organização de Agricultura e Alimentação dos Estados Unidos. Existem informações da OMS, existem muitas informações hoje trazendo de relatórios consideráveis de que quando se come carne o impacto ambiental é enorme. A gente vê tanta situação de queimada, a gente vê tanta situação no Brasil, né? É claro que existem vários fatores que influenciam, não é só isso. Mas só para pensar assim, uma caloria de carne, quando você come uma caloria vinda de carne, precisa de 6 vezes mais área de cultivo do que se eu comer uma caloria de um alimento vegetal.
eu preciso de 6 vezes mais, por quê? Porque o bichinho precisa ser alimentado. As pessoas hoje que fazem dieta low carb, eu não sou contrária, não. Só que dieta low carb se entupindo de carne. Tá, mas e aí? Nós temos um impacto. Aquilo que nós comemos impacta no meio ambiente. A gente não pode deixar isso de lado. Quando a gente põe comida no nosso prato, isso impacta o meio ambiente também. Né? Isso impacta a saúde, impacta muito. Existem milhares de pesquisas falando da alimentação sem carnes, de reduzir o risco de diabetes, de reduzir casos de colesterol elevado, de terem pesquisas até comparando o uso de medicação para o colesterol elevado e a alimentação sem carnes. A alimentação sem carnes teve um resultado parecido. Ou seja, é um remédio. Né? Deveria comer para funcionar como um remédio. Mas Hipócrates já falava isso. O pai da medicina, 300 a.C., ele falou assim, que o teu alimento seja o teu medicamento. Sim. Isso é clássico, mas a gente hoje usa o nosso alimento como arma contra nós mesmos, na maioria das vezes, até por inconsciência, né? Por não conhecer. Quando a Karina fala dessa questão, eu trago até uma colocação assim. Muitas das pessoas que comem carne, se elas tivessem que ir lá e ver como é que essa carne é feita, produzida, o que se faz com os animais, que tem que matar um animal e tal, se as pessoas vissem, elas não comeriam. E muitas pessoas me falam isso, não quero nem pensar nisso. Né? Imagina, você fazer um maltrato com um animal, com um cachorro, com um gato, é crime. Mas o que se faz muitas vezes com os animais para consumo é algo que passa batido, mas também porque as pessoas não pensam. Tem pessoas que falam, não tem problema nenhum fazer isso. Mas a maioria absoluta das pessoas, se fosse fazer o seu próprio alimento, matar, esquartejar, não faria. Sim, por que é tão difícil, Roberto, pegar uma pessoa e falar assim, cara, faz mal mesmo, né? Olha, é muito difícil mudar comportamentos e por isso uma questão muito importante que foi falada, que é o sentido. Para que você escolhe determinado estilo de alimentação, né? Mudar é difícil por quê? Porque cai em comportamentos habituais, em hábitos, em zona de conforto, em falta de conscientização para manter um padrão, ficar naquele padrão antigo, né? A gente repete padrões comportamentais por gerações na família, inclusive. E a gente tem falado muito sobre isso, a questão transgeracional, os padrões sistêmicos. Então, é algo complexo. E a gente precisa trazer para a mudança, precisa trazer realmente algo que faça muito sentido. Eu posso dar meu exemplo, eu parei de comer carne há 35 anos, mas foi assim de um dia para o outro. Por quê? Para mim foi desse jeito, por quê? Porque eu li um livro que falava sobre essa questão do consumo de carne, sobre o efeito na saúde, sobre o efeito no meio, e eu fiquei chocado, assim, para mim foi algo que impactou demais, então de um dia para o outro eu parei. Tem pessoas que vão parar de uma outra maneira, tem pessoas que não vão parar de maneira alguma, tá tudo certo. Não é questão de valor, é porque é mais elevado, mas não tem nada a ver com isso. São opções de acordo com o que a gente crê, os valores. Então, quando você coloca um valor importante, aí fica mais fácil de mudar. Não é fácil, mas de repente parar de fumar. Você fala, essas pessoas, todo mundo sabe que fumar dá câncer, está escrito ali no maço do cigarro, inclusive com as fotos e tudo mais, né? Mas as pessoas não param. Por quê? Porque de repente a inconsciência, quando ela olhar e falar, nossa, eu tenho um filho, eu posso ter câncer, eu posso faltar para minha família, eu posso deixar de cumprir minha vida, aquilo muda o perfil de valor, e aí a pessoa pode mudar com mais facilidade. Então, trabalhar para mudança de hábito requer muita consciência e muita vontade de fazer. Fácil? Não é. Não é mesmo, eu concordo com você. Eu acho, Ari, até complementando algo que o Rô falou, né? Eu acho que consciência é muito importante. Quando você não tiver consciência daquilo que você quer mudar, você vai mudar para quê? Sim, a verdade é que também tem uma satisfação de comer determinados alimentos. Por exemplo, qual é o prazer que eu tenho quando eu tomo uma cerveja? Ou qual é o prazer que eu tenho quando eu tomo um refrigerante? Qual é o prazer quando eu como carne? E aí, assim, como substituir esses prazeres, né? Porque aí a gente entra lá no sistema de recompensa, entra né, nos processos que o cérebro traz, né, na questão até hormonal mesmo, em alguns momentos, de repente falar assim, poxa, mas o que eu vou fazer, né, se eu não for numa churrascaria, ou o que eu vou fazer se eu não tiver uma carne lá, porque culturalmente é aquela coisa, poxa, o almoço tem que ter uma mistura, e aí de repente eu tô com valores lá da minha família enraizados. Às vezes você lembra determinados alimentos que nós comemos, existe um lado afetivo, você lembra quando eu como tal coisa, lembra da avó, lembra do pai, isso é natural, isso acontece, mas eu queria complementar e já vou pegar o gancho do que você falou, que o Rô disse, eu acho que uma coisa que é muito interessante, eu tenho vivenciado muito isso no consultório, que é, eu quero mudar um hábito, eu quero muito, Karina, eu quero muito parar de comer carne, ok, então a gente vai começar aos poucos. Porque todas as mudanças, quando aquilo é muito desafiante para aquela pessoa e ela estabelece uma meta muito grande,
ela se frustra. A objeção é maior, né? Ela desiste no meio do caminho. Na primeira semana, ela quer fazer tudo perfeito. Aí chegou lá no 6º dia, ela, ai, mas eu não tô resistindo a essa picanha no churrasco. E aí eu desisti. Eu sou um fracasso, não vai dar certo. Não, mas peraí, vamos começar aos poucos. Acho que começar aos poucos, estabelecer pequenas metas, fazer em dias alternados. Um dia não come carne, um dia você come. Só para fechar, porque a minha maneira foi essa de parar de um dia para outro, porque para mim foi algo muito chocante, mas não é a maioria das pessoas para dessa maneira, muito mais dessa maneira que a Karina falou, programadamente. Sim, e eu vou fazer um desafio, já que a gente está falando de pequenas mudanças, que é assim, eu vou chamar um intervalo super rápido e eu desafio você a não levantar do sofá e buscar um salgadinho ou um refrigerante lá na cozinha enquanto a gente faz, a gente volta num minuto. Agora, o Célula Mater está no Miramar Shopping. Das 7 às 10 da manhã, o shopping abre apenas para nosso atendimento. A nova unidade realiza todos os tipos de exames, com resultados em 1 hora para mais de 50 procedimentos, incluindo o teste de antígeno para Covid-19. Nova unidade Célula Mater Miramar. Confiança, credibilidade e respeito à vida abrem mais uma porta para você. Venha conhecer. Olá, sou a coach Renise Gomes. Minha missão é desenvolver o potencial das pessoas para levá-las ao melhor delas mesmas. Estou com um programa de desenvolvimento pessoal e de liderança, Líder Eficaz, feito sobre medida para você. Faça contato pelas redes sociais e o site Coach Renise Gomes. Eu tenho certeza que você ficou na frente da televisão e não pegou nada, uma guloseima, nem um doce, nem nada, porque a gente já está conseguindo fazer algumas transformações em você nesse primeiro bloco. Mas claro, brincadeiras à parte, a gente sabe que essas transformações são um pouquinho difíceis e eu queria trazer para a gente conversar um pouco mais sobre essa questão das emoções, dos sentimentos, da parte afetiva. A ligação da alimentação com as emoções é algo que é do ser humano ou é cultural, é assim, a coisa do brasileiro, ou até o japonês, lá, o pessoal numa tribo, lá vai ter isso, vai ter essa relação. Faz parte do desenvolvimento humano, né? Quando a gente nasce, a gente começa a comunicação através da boca, com a mãe, através da amamentação. Então, a oralidade é algo que faz parte, né? A primeira fase é a fase oral, que o Freud falou, oral, anal e genital, fase oral. Nessa fase, que é do nascimento até 1 ano e pouco de idade, o nosso contato com o mundo, que é através dessa representante do mundo da vida, que é a mãe, vem pela boca. Por isso que muitos dos hábitos, dos vícios, são vícios orais, né? Inclusive o fumo, a bebida, drogas orais remetem a essa carência, faltas e padrões que vieram lá da infância e que são inconscientes, porque até os 5 anos de idade o sistema límbico não está preparado para a gente guardar as memórias, né? Mas o corpo guarda. Então, muito do que a gente fala de alimentação vem de padrões inconscientes dessa fase, e aí as memórias emocionais da infância, tudo isso que a gente tem muito forte, faz com que a gente desenvolva ou mantenha certos hábitos alimentares, padrões e carências que vão ser supridas teoricamente, mas não efetivamente, através da alimentação ou de outros vícios. Aí me vem então a uma questão, e aí é até legal porque estamos nós três aqui, cada um de uma área.
que assim, esse suporte da profissional, né, do profissional da nutrição, nessa questão de mudanças de hábitos e tudo mais, também me vem um suporte psicológico, né? Precisa ter também, muitas vezes, um acompanhamento nessa área. O Rô estava falando isso e eu lembrando justamente dessa relação. O quanto é importante quando uma pessoa ela vai buscar, por exemplo, um nutricionista, só que ela consegue se ver nesse padrão que ele está falando, né? Então isso acontece com a gente naturalmente, se você está emocionalizado, se você está estressado, a comida ela serve como uma recompensa muitas vezes. Só que se você enxerga isso, eu como e tudo é por causa das minhas emoções, o nutricionista ele vai até um limite, né? Então precisa desse acompanhamento com um psicólogo para realmente ele conseguir ver essa mudança de hábito para ela ser muito mais efetiva. E é muito importante, né, Ari, você enxergar a sua evolução. Isso. Eu acho que o ser humano ele se compara muito ao outro. Não, mas nossa, ela faz isso, olha, mas eu não faço. Ah, então ela é mais... Não, peraí, mas o que você evoluiu? Acho que a partir do momento que nós conseguimos enxergar a nossa evolução, mesmo que seja em pequenos passos, mas eu tô vendo uma diferença, pô, você tá seguindo um caminho que é um caminho melhor para você, né? Até porque também do ponto de vista de autoconhecimento, a gente fala muito, por exemplo, lá no Projeto Calma, no Mindfulness, na atenção plena, muitas vezes se você já tá com uma atenção plena, por exemplo, na sua alimentação, e você faz uma dinâmica específica sobre isso até, né, nos nossos treinamentos, que é essa coisa de você entender e perceber o que efetivamente a gente está comendo, porque muitas vezes também a gente nem entrou nesse mérito, mas muitas vezes o comedor de carne come muito mais do que haveria necessidade de comer, mas não porque ele é carnívoro, mas é porque ele não tem consciência da alimentação. No momento que você começa a ter mais consciência dos alimentos, talvez nesse momento você comece então a ter uma percepção melhor até do seu próprio corpo, não é? Sim, porque um alimento mal mastigado vai refletir um intestino ruim, um estômago ruim. Tem vários problemas de saúde hoje que estão conectados com o intestino, né? Então, com as bactérias que vivem dentro da gente. Isso se fala muito na área da medicina e da nutrição hoje. Se o alimento não foi bem mastigado, se a pessoa não estava presente, é automático, né, Ari? A gente come desde bebê. Sim. E come muitas vezes assistindo televisão. Sim. Hoje em dia você vê as pessoas comendo num restaurante sozinhos, aí por causa da solidão, né, daquele momento, o que ela faz? Ela fica comendo e fica no WhatsApp conversando com outras pessoas. Quer dizer assim, qual é a consciência do sabor daquele alimento naquele momento? E o sabor nós só sentimos na região da boca, né? Então, depois que a comida entrou para cá, né, para o esôfago, a gente não sente mais o sabor. Então, se você não para prestar atenção, e existe uma saturação, nós chamamos, das papilas gustativas. Então, a gente sente um sabor muito gostoso na primeira, segunda garfada, na terceira já diminui a percepção de sabor, porque elas estão saturadas. Então, se você não sentiu o sabor no início, você vai comer mais para tentar sentir aquele sabor, né? Então, quanto isso influencia em comer mais, em comer e não ter boas escolhas. E o fato da gente levar a atenção faz toda a diferença. Agora é o momento de comer, então eu vou tirar o celular, ou eu vou ficar com a família, eu vou desligar a TV, né? Então, ou se você for assistir alguma coisa, que seja uma coisa boa. Porque senão, imagina, você não vai nem digerir aquilo que você está vendo de desgraça. O que você está ingerindo? Eu estou comendo e estou digerindo os sentimentos. Adrenalina lá no alto, né? E aquilo não vai gerar, né, uma resposta positiva no organismo. Existem muitas consequências de uma pessoa que... se ela passou a ter essa atenção com a mastigação, ela já sente uma diferença enorme. Agora tem uma coisa assim que não tem jeito, né? O Roberto já falou essa questão do remédio, né? Então de alimentação, né? Muitas vezes compensar, né? Um remédio que você toma, um medicamento, né? A gente muitas vezes vai mudar por causa de problemas. Então, eu tô com problema cardiovascular, aí olha, tem que diminuir carne, né? Então as pessoas vão lá. Para quem está nos assistindo, que de repente falasse assim, eu não tô com nenhum problema de saúde, por que ir para esse caminho, ou mais do que isso? Qual o primeiro passo, por exemplo, para quem nos assiste, que está aqui na Santa Cecília TV e fala assim, que eu faço? Qual seria o primeiro passo? Seria, por exemplo, eu vou na nutricionista, vou começar a me alimentar, cortar carne, porque, pelo que você falou, até é um processo gradativo, né? Assim, não é a partir de agora assistir esse programa, vou no nutricionista e cortei carne hoje, amanhã eu já não como mais. Existe um processo. Qual seria a primeira etapa para quem, não as pessoas que têm já algum tipo de quadro e tal, mas uma pessoa que está lá pensando em prevenção? A primeira coisa que eu falaria é aumente legumes, frutas e verduras. Todas as pesquisas, acho que não tem uma
que não fale desse grupo de alimentos, que são legumes, verduras e frutas, que eles previnem doenças. As substâncias protetoras da alimentação vêm muito desses alimentos. E o brasileiro come pouco. E aqui tem muita fartura de comida. Todas as pessoas que eu atendo que moram fora, elas falam: Karina, que saudade do mamão, Karina, eu tenho saudade da alcachofra, eu tenho saudade... Porque aqui não tem, né? Então a gente não tem. Eu acho que o brasileiro ele não aproveita a variedade que existe no próprio país. Começaria por aí, eu reduziria a quantidade de carnes. Como até uma consequência, né? Sim. Eu não quero ser vegetariano, mas se você aumentar frutas, legumes e verduras, como a Karina falou, você acaba diminuindo as carnes. Ou então inclui um feijão, inclui um hamburguinho de feijão, dá pra fazer um monte de coisa com feijão, Ari. Dá pra fazer um hamburguinho de grão de bico, dá pra fazer um monte de coisa. Por sinal, eu tava falando, né? Poxa, você come um bife à parmegiana e aí quando você descobre que esse bife à parmegiana não tinha carne lá dentro, aí você fala: uau, né? Porque tem umas coisas que são muito legais que a própria carne de soja, né? Se a gente for pensar, dá pra fazer umas coisas bem legais. Muitas adaptações, né? Então hoje muitos pratos são tradicionais, se faz uma versão que é sem carnes, isso é possível. E eu acho assim que seguir um caminho simples vai dar resultado se você tiver constância naquilo, né? Então, se você tiver constância e realmente continuar fazendo aquele legume, verdura e fruta, procurar alimentos orgânicos se você tiver a possibilidade, reduzir carnes, tem, claro, outros hábitos, né, para melhorar, mas eu começaria por aí. Né? Porque para mim, de verdade, né, não só vocês, né, mas os amigos que a gente tem que, até comuns, né, que são ou veganos ou vegetarianos, a sensação que eu tenho é que quando alguns até começaram pela alimentação, mas mudaram o estilo de vida, né, porque assim, a gente não está falando só nos tipos de alimento, mas de comer mais devagar, né, que é aquela coisa que do exercício lá da uva passa, né, de degustar, né, o alimento, e aí de repente, no teu caso lá, vai para um processo de praticar yoga, meditação, quer dizer, aí você vai mudando o estilo de vida, praticando atividade física, parece que aqueles alimentos ou aquele estilo anterior vão ficando totalmente fora, né, de sentido, né? Uma coisa está casada com a outra, né, Ari? Eu acho que quando você sente que você está com mais energia, porque você está mudando sua alimentação, parece que se abre um leque assim, de possibilidades. Nossa, mas eu acho que eu posso fazer um exercício agora. Acho que eu estou me sentindo melhor. Né? Vou cuidar do meu sono. Acho que tem tanta coisa envolvida com saúde que você começa a levar mais atenção. Né? Acho que é uma questão mesmo de conscientização. Exato. Né? Quando a gente fala assim, as pessoas não se conscientizam do que comem, vai no piloto automático do dia a dia. Agora imagina, eu vou perguntar, você coloca gasolina batizada, sabe, gasolina batizada que vai estragar o seu carro, você vai naquele posto, tem gasolina batizada, você vai lá pôr? Não vai. Não vai, lógico. Mas e o alimento batizado dentro do nosso corpo? Nós só temos um corpo, né, que carrega, sustenta a nossa vida. O carro você pode trocar a hora que você puder, quiser e puder. Então, realmente passa pela conscientização, como a Karina está falando. Se você tiver a consciência do papel da alimentação, da nutrição na vida da gente, no efeito a longo prazo, para a saúde, qualidade de vida, com certeza as pessoas, a partir daí, vão começar a repensar alguns hábitos, a ser possível fazer algumas mudanças iniciais, né? O primeiro passo. E acho que culturalmente, até para finalizar, né, o programa, já te agradecer pela presença, Roberto, mais uma vez. A gente sempre que faz os programas, a gente acaba tendo uma amplitude, né, uma ampliação da consciência também, que eu acho que é importante para quem assiste. E eu trago um pouco nesse fechamento do programa a ideia de que vão ter dois tipos de pessoas. Claro que tem um leque enorme, mas tem dois tipos de atitudes, né, de assistir um programa desse, que é você terminar de assistir o programa ou sábado à tarde ou domingo à noite, não importa o horário que você está assistindo, ir lá e comer tudo errado e falar assim, o que eles falaram é muito bonito, mas não vale para mim, ou de repente assistir esse programa e falar assim, poxa, será que eu não estou assistindo a Karina? Será que eu não estou assistindo o Roberto? Será que eu não estou assistindo pessoas de valor? Justamente porque a mensagem que está vindo para falar assim, olha, a igreja está pegando fogo lá, que nem aquela parábola, né, do incêndio, então um pouquinho disso, né? Então fica essa reflexão para você, né? O que você vai fazer quando terminar o programa, né? Você vai continuar fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes? Pensa nisso, tá bom? Obrigado a vocês dois. Pessoas de Valor volta na semana que vem.